Oi, meus lindinhos, tudo bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre probabilidade. Tem gente que arrepia, né? Fala, professora, matemática, calma. Mas calma, é probabilidade em genética. Bom, quando a gente fala de probabilidade em matemática, a gente tem que lembrar que a gente vai pegar o número de casos favoráveis a alguma situação dividido pelo número total possíveis do experimento. Como assim? Eu traduzo que é como se fosse assim: eu vou pegar tudo que eu quero e coloco em cima e vou colocar embaixo tudo que eu poderia ter no total. Por exemplo, tirar cara ao jogar uma moeda. Se eu jogar uma moeda, o que é tudo que eu posso ter de resultado desse experimento? Se eu jogar uma moeda, eu posso ter cara ou coroa. Eu tenho duas opções. Então, eu tenho duas opções. Meus números ficam horríveis, tá? Eu faço com mouse. Não repara, não. E em cima eu vou colocar tudo que eu quero. O que eu quero? Eu quero tirar cara. Entre cara e coroa, tirar cara é uma oportunidade só. Então eu tenho uma chance de tirar cara em cima de duas possibilidades totais. Outro exemplo, tirar o número 6 jogando um dado. Se eu jogar o dado, o que é tudo que eu posso ter? Eu posso ter o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Eu tenho 6 possibilidades. Então, tudo que eu posso ter, 6. Tenho 6 opções. E o que eu quero? Eu quero tirar o número 6. Tirar o número 6 é uma das minhas 6 opções. Então, eu quero tirar uma das opções em 6 totais. Quando a gente vem para a área da genética, a gente tem que fazer mais ou menos a mesma coisa. É tudo que eu quero em cima de todas as possibilidades. Olha lá. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto para o albinismo ter um filho albino? Heterozigoto quer dizer que são genes diferentes, não é? Então seria um azão azinho. Então eu tenho um pai azão azinho e uma mãe azão azinho. Eu coloco aqui no meu quadro então os genes dos pais que são heterozigotos e vejo todas as opções que eu tenho. Eu tenho a opção então, daqui dá um azão azão, daqui dá um azão azinho, daqui aparecer um azão azinho e daqui aparecer um azinho azinho. O que eu quero? Eu quero qual é a probabilidade de ter um filho albino ou albina, independente do sexo. Para ter um filho albino ou albina, eu tenho que lembrar que o albinismo é recessivo. Vai ser albino ou albina apenas o que tiver os dois genes azinhos, por ser recessivo. Então, a minha probabilidade do que eu quero é só um. E quais são todas as possibilidades? Todas as possibilidades são que eu posso ter um azão-azão, dois azão-azinho e um azinho-azinho. Eu tenho 4 oportunidades aqui. Então, é 1 sobre 4. Tudo que eu quero sobre tudo que eu tenho de possibilidade. Até ali, tudo bem. Só que o problema é que às vezes o enunciado fala assim: eu quero saber a probabilidade de ter um filho do sexo masculino e que esse filho do sexo masculino seja albino. Quando ele coloca esse e aqui na situação, você vai ter que usar a regra do e. A regra do e é multiplicar a probabilidade que eu quero. Então, é do sexo masculino e do albinismo. Então, é do sexo masculino vezes o albinismo. Ficaria dessa forma aqui. Para o sexo masculino, a mãe pode mandar ou X ou X. Para o sexo masculino, o pai pode mandar ou X ou Y. Fazendo o quadro de pneu, eu vou ver que 2 a cada 4 no total é a minha chance. Isso aqui seria um 50%. 2 a cada 4, se eu simplificar, é 1 a cada 2. Já para o albinismo é o mesmo quadro. Azão, azinho, azão, azinho. A chance de nascer um albino seria só o recessivo, azinho, azinho. Então, é 1 sobre o total de 4 opções diferentes. Fazendo essa multiplicação aqui, multiplicar frações nada mais é que multiplica os de cima, põe o resultado em cima, multiplica os de baixos, põe o resultado embaixo. 1/8 é a minha chance de ter um filho do sexo masculino e albino. Por outro lado, se eu quiser saber a probabilidade de eu ter uma situação com o ou, por exemplo, quero saber qual é a probabilidade de eu ter uma pessoa que enrola a língua, um filho que enrola a língua, ou do sexo feminino. Quando eu tenho o ou no enunciado, eu vou fazer o princípio aditivo. Então, eu faço
a adição das probabilidades de cada uma das coisas que eu quero. Então, olha aqui o exemplinho. Qual a probabilidade de nascer um filho ou filha, o sexo tanto faz, que enrola a língua? Enrolar a língua é dominante. Ou que seja albino. Lembrando que os pais são heterozigotos para essas duas características. Então, eu vou pegar quem enrola a língua, os pais heterozigotos, colocar no meu quadro e ver quantos aqui vão ser dominantes. E para o albinismo, eu vou fazer também. Eu coloco os meus pais, que são heterozigotos, faço o meu quadro para ver quais são os filhos recessivos. Albinismo é recessivo. Lembrando que a regra do ou, eu vou somar as frações. Fazendo os quadros aqui, pais heterozigotos para enrolar a língua, quem é dominante, só de ter um gene dominante já vai ter essa característica. Então, eu tenho 3 possibilidades, num total de 4. 3 quartos. Tudo que eu quero sobre tudo que eu posso ter. Já no albinismo, eu quero ter a característica que é recessiva. Para o albinismo, eu coloco então os pais heterozigotos, faço o meu quadro e eu vou ver quem que é o recessivo. É só um numa possibilidade de 4, 1/4. Quando eu vou fazer frações somando, eu tenho que colocar as bases iguais, as bases já estão iguais, então mantenho o 4 aqui e só somo os valores de cima. 3 mais 4 normalmente dá 4, 4 quartos. Se vocês tiverem dúvidas, mais algum comentário, se vocês quiserem mais exemplos, me avisem, deixem alguma mensagem para mim que eu faço mais exemplos, tá bom? Um beijo, se cuidem e até mais.